Boa noite, pessoal. Tudo bem? Segundo ano. Antes de começar o nosso assunto aqui, o nosso capítulo aqui, o módulo Violência e Segurança Pública, eu queria tirar algumas dúvidas assim de vocês que talvez ficou meio mal entendido. Primeiro, é um momento difícil que nós estamos passando. Então, vai demandar uma certa paciência, uma certa compreensão, tanto dos professores, dos alunos, dos pais. É um momento, da forma que está, é único, nunca aconteceu. Aconteceram pandemias, sim, mas da forma como se está estruturando é um momento diferente, que nós estamos aí realmente nos adaptando. Então, nós vamos procurar ser o mais compreensivo possível com vocês, ok, meus alunos? Então, vamos só tirar algumas dúvidas. Alguns alunos ficaram assim, pô, professor, o que é síntese, né? Síntese é o seguinte: quando você vai assistir você vê lá a programação de um filme, você vai lá e olha, aí tem lá, aquilo é uma síntese do que é o filme, a essência do filme. Quando você pega um livro e você vê a capa, a orelha do livro, aí você lá vira assim, você vai analisar qual é a síntese daquele filme, ou melhor, daquele livro. O que aquele livro está querendo dizer? Então, é em poucas palavras o que é a essência daquilo que você leu, viu, né? Ou estudou. Então, no caso aqui, quando você for fazer a síntese, que eu pedi até sexta-feira passada, e alguns alunos que eventualmente não tenham entregue podem entregar, não tem problema nenhum, tá? Eu falei com o Haroldo, a primeira semana era muito uma adaptação para todos nós. Queria deixar bem claro que nós vamos fazer o melhor possível para minimizar essa diferença, né, de momento. E então eu peço também compreensão. Essa forma de gravar é um pouco diferente para nós também. É difícil não ter vocês à frente para conversar. O que está nos faltando é aquilo que é o melhor, né? A troca de ideias, a conversa, né? O olhar do aluno para com você, as nossas brincadeiras. Sempre quando um aluno suscita alguma coisa, vem outra, e isso nos faz crescer, né? Mas infelizmente nesse momento nós não temos isso. Então eu vou tomar como base a apostila, eu vou seguir aqui o caminho da apostila. Inclusive para você se situar, para você não ficar meio perdido também. Tudo bem? Então vamos combinar aqui. Eu vou dar aqui 2 módulos, vou explicar 2 módulos. Amanhã eu vou ficar disponível para vocês das 9 ao meio-dia, isso do ponto de vista do horário específico da escola. Mas eu estou disponível para vocês. Queria deixar claro que isso é de cada professor, ok? Cada professor tem sua forma de fazer. Eu respeito todas, mas eu tenho a minha. Então eu estou à disposição de vocês. Lá tem o meu telefone, tem o meu WhatsApp. Você pode Os meus alunos do estado, eles mandam mensagem, eu procuro tirar todas as dúvidas deles na medida do possível, né? Mas assim, é difícil não ter a aula assim, presencial, sabe? O contato é muito difícil, e eu vejo dezenas e dezenas de alunos estão mandando mensagem para mim: professor, eu quero voltar. A coisa do toque, do abraço, do carinho, da relação que a gente tem. Isso nós vamos ter que se adaptar no momento, né? Não tem jeito. Isso até com relação à nossa família, né? Mas isso não quer dizer que nós vamos deixar de pensar, vamos deixar de conversar, não. Nós vamos usar outros meios para fazer isso. Então, um combinado. O que é uma síntese? O professor vai fazer a aplicação de 2 módulos. Você vai ler os módulos, fazer os exercícios na apostila. Em algum momento nós vamos ver essa apostila, assim que as coisas melhorarem. A gente não tem ideia ainda quanto tempo vai demorar, mas o fato é: faça o seu exercício na apostila, deixe tudo feitinho, ok? E a síntese, uma síntese boa é aquela que você pare, você lê, você vai ler, vai se aprofundar naquilo que você está fazendo e você vai fazer essa tal síntese. Como você faz? Simples. Você vai colocar o que você entendeu com suas próprias palavras. Ah, professor, posso fazer em 2 linhas? 2 linhas é suficiente.
Por mais inteligente que você seja, por mais capaz que você seja, você não vai conseguir fazer uma boa síntese em 2 linhas. Precisa fazer 10 páginas? Não, não há necessidade. Tem aluno que tem essa capacidade, mas não é necessário. Você vai fazer uma boa síntese em 15, 30 linhas? Ótimo. Se essas 15, 30 linhas você colocou ali o que realmente você pegou dos capítulos, ótimo. Você tem que mandar isso para mim até sexta-feira que vem, certo? Essa semana que está entrando agora, na sexta que vem você manda, até sexta-feira que vem você manda isso para mim, ok? Tudo combinado? Então vamos entrar especificamente agora na matéria que nós vamos estudar agora, que é violência e segurança pública. Só vamos rever alguns conceitos do outro capítulo que tem tudo a ver com esse capítulo. Primeiro, o que são as polícias e o exército? Há uma diferença entre as polícias, militar, civil e todas as outras, com relação a militar. A militar, ela vai tratar, o exército vai tratar de defender o nosso país, as fronteiras. O exército só entra num estado quando há uma agressão muito forte à paz e à ordem do país. O exército só entra numa situação extrema dentro do país. Ou em algumas situações ele tem algumas ações comunitárias, isso depende muito do governo que está presente. O exército, em muitas situações, ele serve de auxílio para uma vacinação ou para manter as pessoas, no caso específico de agora, as pessoas ficarem em casa, os idosos não irem para as ruas. Em alguns lugares onde há, por exemplo, se houver uma grande aglomeração que vá contra tudo aquilo, o exército pode intervir desde que o governo desse momento queira isso. Senão, não vai acontecer isso. Um exemplo, hoje aqui em São Bernardo, nós tivemos uma carreata respeitando a forma de pensar de cada um, sem problema. Mas todos os organismos de saúde, não só do Brasil, como mundiais, estão dizendo para as pessoas não se aglomerarem. Não importa se é de carro ou a pé. A aglomeração vai propagar mais o vírus. Então, é claro isso. Mas para algumas pessoas não é claro. Mas é óbvio que o exército não vai intervir numa situação muito específica, aí seria uma polícia, Em alguns lugares a polícia hoje interviu sim, ela levou algumas pessoas para a delegacia, eles estavam indo contra uma determinação do Ministério Público, dos organismos de saúde, todas as entidades de saúde estão dizendo para você ficar em casa, sair o mínimo possível só em situações essenciais. Então, mas assim, o que é violência? É tudo aquilo que agride o ser humano. Pode ser coletivo, pode ser individual. Isso é violência. O Estado vai tratar de conter essa violência. Mas o Estado ele tem algumas limitações. Por exemplo, deixa eu só repetir o que está na apostila aqui. Por violência entende-se a intervenção física do indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou grupo ou contra si mesmo, que tem por finalidade destruir, ofender e coagir. No caso aqui, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos falar de violência. Vamos especificar o que é segurança pública. Os órgãos do Estado têm como obrigação intrínseca da sua função promover segurança e tranquilidade para o cidadão. Só que nós vemos que muitas das vezes, quando o cidadão vai reivindicar alguma coisa, quando ele vai às ruas, é óbvio que há ações mais exacerbadas dos dois lados, mas o fato é que nem sempre os órgãos de defesa do cidadão estão realmente ao lado de todos os cidadãos. Esse é o problema. Vamos citar o exemplo agora da Assembleia Legislativa. Os professores foram lá reivindicar, professores e outras áreas foram reivindicar por causa da mudança da Previdência. Houve violência, muito mais da polícia para com os manifestantes do que o inverso. E ali estava mexendo, inclusive, com a aposentadoria dos próprios policiais. Então, há de se pensar a quem
a polícia está a serviço. Existem ótimos profissionais, policiais maravilhosos, corretos, dignos, não corruptos, mas nós não podemos generalizar nem para um lado nem para o outro. Existem maus profissionais em todas as categorias de trabalho no mundo. Bons e maus profissionais, quem aceita corrupção, quem não aceita corrupção. Mas, no caso da violência, um parênteses aqui. Nos países mais diversos do nosso planeta, há uma diferença crucial, é cultural também. Mas quanto mais as condições materiais de um povo são colocadas em prática, por exemplo, quanto saúde, trabalho, alimento, segurança, educação, quando essas necessidades básicas são respeitadas, quando essas necessidades básicas são supridas, a violência nesses países tende a zero. Quando o contrário, quando essas condições materiais não são supridas, não é justificativa para a violência ou para o roubo, para a criminalidade. Mas é um caminho que, infelizmente, alguns grupos seguem. Esses grupos não estão simplesmente centralizados nos pobres. Há violência em todas as classes sociais. Há criminalidade em todas as classes sociais. Não é fruto dos pobres, mas normalmente a criminalização da violência atinge mais os pobres. As estatísticas estão aí para mostrar isso. Então, voltando, quanto melhor a condição material de um país, menor a violência. Quanto pior a condição material de um país, aumento da violência. Isso é estudado, são fatos científicos. Não é achismo, isso são estatísticas. A sociologia trata de estudar isso. Ok? Então, o Estado tem o monopólio do uso da força. E ele coloca isso quando é do seu interesse. Ele vai defender, né? Se você seguir aqui o que está na apostila, você vai se assustar um pouquinho. Por quê? Você vai ver o que está escrito aqui. O Estado presta auxílio em caso de desgraça pública ou privada. Regulamentos gerais e especiais do Estado. Ou seja, tutela da propriedade. Ou seja, o Estado sempre vai defender a propriedade privada. Então, peraí. O Estado não está a serviço de todos? Ou de um grupo privilegiado? Quem mantém o Estado? Todos pagam os impostos. Só os ricos pagam os impostos ou os pobres pagam impostos também? Os pobres já é descontado da sua própria folha de salário. O rico tem um outro método, uma outra forma de negociar os seus impostos. Então, quem mantém o Estado? Agora, nesse momento, nós estamos vendo muito claramente isso. A economia, o medo da economia. Primeiro, numa pandemia de saúde, você se preocupa com as vidas humanas. É isso? A economia ela vai se ajustar. E esse é o momento do Estado intervir, do Estado colaborar, ajudar. O próprio Trump está fazendo isso. Destinou trilhões, quase um terço do nosso PIB. Né? Então, o Estado tem que intervir, tem que ajudar. Né? Para isso que tem reservas. Essas reservas têm que ser utilizadas agora. Né? O Estado, nós mantemos o Estado com o pagamento dos nossos impostos, né? Com o comércio, com as vendas de mercadorias. Toda mercadoria tem uma parcelinha de imposto ali, imposto municipal, imposto estadual e imposto federal. Então, agora é o momento do Estado intervir e ajudar. É um momento muito grave da sociedade. É a hora do Estado utilizar as suas possibilidades, não só para as empresas, para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo que ajuda a manter esse Estado. Não são só as empresas que mantêm o Estado. Tudo bem? Vamos continuar. Então, a violência ela está muito ligada a essa questão material que eu lhes disse.
Mas, infelizmente, alguns setores da segurança pública hoje, para explicar isso, eu tenho que explicar alguns conceitos básicos aí da geografia, para vocês entenderem o conceito básico da geografia e da sociologia, né? A estrutura burocrática de um Estado, ela favorece a corrupção. Isso não quer dizer que em todos os países capitalistas a burocracia vai engendrar, vai capacitar uma corrupção. Mas a burocracia pressupõe, num sistema capitalista, que você pode conseguir quebrar essa burocracia com alguma ajuda, algum financiamento, algum dinheiro por fora. Então, a burocracia ela é própria, ela é intrínseca ao sistema. Ela é fruto do Estado. Então, ela pode propiciar a corrupção, e isso é cultural, ou pode não propiciar. Países do mundo inteiro já chegaram muito num patamar evoluído de educação, de correção, e nós podemos citar vários exemplos aqui. O Japão tem leis muito rígidas com relação à corrupção. A Coreia do Sul recentemente perdeu lá uma grande política por conta de corrupção. A Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, a Islândia, temos vários exemplos de países que diminuíram consideravelmente a possibilidade de corrupção. Isso não quer dizer que acabou, mas diminuiu muito esse processo. Nosso país ainda está crescendo nesse sentido. Nós já temos organismos que conferiram mais transparência nessa questão da corrupção. Alguns anos atrás nós não tínhamos a informação hoje é muito rápida e não dá para enganar por muito tempo. Quando nós pensamos há 40, 50 anos atrás, nós não sabíamos de quase nada sobre corrupção. Essas informações elas não estavam disponíveis. Hoje, com o advento da tecnologia e da informação rápida, a transparência é muito maior. Então, em algum momento você vai descobrir, né? Isso diminuiu bastante, felizmente. Mas volto a dizer, a cultura também ela muda com o tempo. Ela evolui, o ser humano evolui. Só um exemplo para vocês entenderem. Essa questão das pandemias. Muito se fala da questão que em outros momentos não foi tomada a atitude que está sendo tomada agora. O próprio prefeito de Milão falou essa semana que ele se arrepende de não ter parado. E o resultado nós vimos, quantas mortes ocorreram. Ele se arrepende bastante. Agora, os familiares que perderam seus entes queridos, como é que fica? Mas assim, o que eu respondi outro dia num grupo de geografia foi o seguinte: houve uma mudança, o ser humano evoluiu, né? Então hoje o ser humano tem condições na ciência de entender melhor como uma pandemia acontece. Nós precisamos de tempo e precisamos de investimento na ciência para que ela possa produzir novos remédios e uma possível cura. Mas a ciência não pode ser a toque de caixa. Em uma semana produzir algo, isso demanda estudo, né? Mesmo porque precisa de um método, tem que saber o que vai acontecer proveniente do uso desses remédios. Você não pode estar produzindo um vírus mais forte ainda, uma bactéria mais forte ainda. Então a ciência ela demanda um tempo. Então só a ciência pode dar uma resposta para grandes enfermidades. A ciência ela só pode ser contestada com ciência, né? Refutada com ciência, não com achismos. Achismo não vai salvar vidas, certo? Então, hoje o ser humano tem condições de entender como se processa um vírus no mundo inteiro. Então, a ciência vai chegar num bom termo para melhorar essa situação que nós estamos vivendo agora. Mas ela precisa de investimento e tempo. Ela vai chegar lá. O ser humano não está partindo do zero agora, está partindo já de alguns conceitos, outras crises que nós tivemos, HN1 e todas as outras, historicamente. Teve um amigo que fez uma relação histórica de tudo isso, um amigo professor, historiador,
Ele o fez muito bem e demonstrou que hoje nós temos condições de atacar isso de uma forma diferente. Vão ter mortes? Infelizmente vão, né? Mas o certo é que se os governos tomarem as decisões corretas no tempo devido, isso vai minimizar bastante. É isso que nós desejamos. Então, a violência está muito ligada à concentração de renda e desigualdade social. Quanto mais você concentra renda, quanto mais o fosso entre a renda dos ricos e dos pobres, quanto mais essa concentração aumentar, maior será a violência. E os últimos números dão conta que a diferença dos mais pobres para os mais ricos no nosso país vem aumentando. Eu coloquei isso no Facebook, qualquer aluno tem acesso lá, coloquei dados e ela vem crescendo, essa desigualdade vem aumentando, infelizmente. É real, é claro, e é algo que essa injustiça social, esse fosso entre os pobres e os ricos vem aumentando. Infelizmente, nós lutamos para entender todo esse processo, como ele acontece, mas ele infelizmente vem aumentando. E quanto maior for esse fosso, maior será a violência no nosso país. Só relembrar uma coisa: a nossa justiça, infelizmente, ela tende a criminalizar o pobre. E para isso eu tenho que rever alguns conceitos. Toda vez que eu estou explicando alguma coisa, eu tenho que rever conceitos. Então, um conceito muito importante. No sistema jurídico brasileiro, no sistema jurídico, obviamente, mundial, mas mais especificamente aqui no Brasil, a nossa Constituição ela é muito boa, maravilhosa, é uma das melhores do mundo, das mais detalhadas do mundo. E está muito claro dentro da nossa Constituição. Os direitos são iguais para todos, mas o nosso direito é burguês. Então, por aí você tem uma ideia. Você não vai ter a mesma defesa. Quanto melhor a sua condição, melhor o seu advogado. Quanto pior a sua condição, pior o seu advogado. Isso não quer dizer que você não vá lutar pelos seus direitos. Mas, infelizmente, o que vai acontecer é que a sua defesa vai ser diferente. Então, o nosso direito, ele não está preocupado efetivamente em ser igual para todos. Na prática, o nosso direito, ele ratifica as diferenças. Ele não é igual para todos. Na prática, você verifica isso. Ok? Então, somos todos iguais? Não, infelizmente. Deveríamos ter as mesmas condições. Mas na prática, isso é real? Não. Na prática diária, isso é real? Não. Mas eu vou deixar de lutar pelos meus direitos? Não. Eu tenho que lutar pelos meus direitos, né? Mas aqui no Brasil, assim, alguns são mais iguais do que os outros, alguns têm as condições melhores do que os outros e vão conseguir chegar mais perto da justiça. O que nós vemos não é justiça social, certo? Muito embora haja uma ideia de igualdade, né, e um julgamento mais justo, a gente vê muito isso no discurso, mas na prática, no nosso país, isso não acontece. Não acontece na prática para a maioria da população brasileira. Ok? Só relembrando um conceito da anterior, que eu não me esqueci, me lembrei agora. O uso da força é permitido para o Estado para se defender. E ele vai usar isso quando lhe for interessante. O uso da força. Então, a força repressora do Estado está nas polícias, está no Exército. O Exército tem uma função diferente das polícias, defender a sua pátria, defender as nossas fronteiras e organizar a ordem, como eu havia falado. Mas não se esqueçam, a polícia, como o Titãs o fez muito bem lá para os anos 80, né? Polícia para quem precisa, né? Sim, nós não devíamos ter medo de um policial, né? Nós devíamos ter segurança. Quando nós víssemos um policial, nós devíamos falar assim, agora eu estou seguro, né? Ele está aqui para me servir, né? Eu sou um cidadão, né? Eu penso, ajo, pago os meus impostos, critico, tenho consciência
do que eu tenho que fazer, mas e aí? Quando nós vemos uma polícia, não é bem esse sentimento que a gente sente. Conheço alguns policiais, eu sempre tomo muito cuidado para não cometer uma injustiça, mas há policiais e há policiais, infelizmente. Ok? Só não esquecer que, para finalizar aqui, esse processo de ideologia é uma coisa bem interessante, né? Mas há uma ideologia aí calcada nesses aspectos jurídicos que ela é elitista, muito elitista, tá? E acaba que na prática vai defender sua própria essência. Desculpem. Então, parte do ordenamento jurídico do nosso país, infelizmente, é elitista. Ou seja, elite, quando nós pensamos em elite, nós pensamos numa casta privilegiada, certo? Então, se é privilegiada, vai defender seus próprios interesses. Volto a reafirmar, nós não devemos deixar de lutar por os nossos direitos, mas é desigual, ok? Um beijo para todos, estou com muita saudade de todos vocês, de vê-los. Esse processo de confinamento é muito difícil, mas nós vamos passar por isso. Queria também deixar uma fala aqui que é minha, tá? Não é de ninguém não, mas a realidade se impõe às falácias. Não dá para você brigar contra fatos históricos, não dá para você brigar contra a ciência, não dá para você brigar contra a realidade. A realidade está se impondo. A realidade está se impondo. E o que é a realidade? A realidade é que as pessoas estão morrendo. Eu perdi essa semana um amigo que trabalhou comigo, o professor José, trabalhou com a Salete também, era muito amigo da Salete. E é óbvio quando a gente perde uma pessoa que a gente gosta, né? O José era uma pessoa muito ímpar, era muito diferente, assim, defendia suas ideias com muita força, né? Algumas pessoas entendiam que ele era um pouco antipático, mas eu conversava muito com ele tinha um jeito dele, mas era um bom professor, muito exigente, e ele morreu de coronavírus. Infelizmente, ele já tinha algumas doenças pré-existentes, ele era diabético e tinha pressão alta, e ele morreu há 2 dias atrás. E hoje eu perdi uma amiga também, mas agora me confirmaram que não era coronavírus, ela morreu de embolia pulmonar, mas não deixa de ter sido uma perda, né? Professora também. Então, quando a gente vai vendo pessoas assim muito próximas a nós, né, a gente vê que a coisa é muito séria, que ainda nós não temos ainda a capacidade médica de resolver tudo. Nós precisamos, ela evolui muito rápida. Essa doença está evoluindo muito rápido. Então a pessoa já sente que ela está ruim e vai para o médico. Então é muito complicado. Volto a dizer, é um momento difícil que nós estamos passando, mas nós só vamos passar com muita compreensão, muita paciência, muito amor, né? E acho que talvez seja um momento da humanidade voltar a si mesma e pensar o quanto nós precisamos um do outro. E não adianta você ter uma atitude individual, que nós somos seres essencialmente sociais. O ser humano não vive sozinho, ele precisa do outro. E só uma coisa básica que o ser humano tem que pensar: o que faz mal para mim vai fazer mal para você também. Se coloca no lugar do outro. Um minutinho, se coloca no lugar do outro. Então, eu vejo pessoas no meu dia a dia, às vezes eu tenho que sair para caminhar, eu saio para ir ao supermercado. A gente precisa sair de vez em quando, não tem como ficar 100% em casa. Você vê as pessoas trabalhando nas ruas, agora eles estão utilizando esses trabalhadores que estão fazendo obras na rua. Outro dia eu passei na hora do almoço, eles estavam deitados no chão. Depois do almoço, tirando a soneca deles, eles estão lá. Eu tenho uma amiga que está trabalhando no Hospital São Bernardo. Um dia que eu passei mal do estômago, eu fui lá. Ela não é de ferro. Esses trabalhadores, as faxineiras, o pessoal, os porteiros dos prédios e tantos outros, eles não são de ferro. Eu tenho uma amiga que mora numa área periférica aqui de São Bernardo. Ela falou para mim: professor, tá todo mundo normal lá. Dependendo do lugar,
Você não vai ver um ser humano. Em outros, as pessoas precisam sair. Se elas não saírem, elas não comem. Então, por isso que o Estado é importante, o Estado intervir agora e ajudar. Né? Para isso que nós colaboramos com o Estado. Certo? Um beijo a todos. Saudades. Então, até sexta-feira que vem, vocês mandem a síntese para lá para onde nós já acostumamos, né? Para o Classroom e a gente vai se falando, né? Pode mandar mensagem para mim, não tem problema nenhum. Na medida que eu for recebendo, eu vou respondendo e amanhã eu vou ficar disponível para vocês lá naquele horário e sempre estou disponível a vocês. Um beijo. Tchau, boa noite para todos. Tchau, tchau.